onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje, 28 de outubro de 2023, nós estamos recebendo um colega de longuíssima data, pneumologista como eu, Jorge Luiz da Rocha. O Jorge é um colega do século passado ainda. Nós temos uma história de enfrentamento da tuberculose numa região aqui do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é dividido em áreas programáticas, né? Onde nós trabalhávamos, eu me aposentei em 2016, mas onde nós trabalhávamos é a área programática 4, que envolve inicialmente Jacarepaguá, Barra e Recreio, depois Cidade de Deus se individualizou. Então são essas quatro áreas. E o Jorge trabalhava em 2 unidades de saúde dessas 4 áreas e eu numa. Eu trabalhava no Hospital Rafael de Paula Souza, carinhosamente chamado de Hospital de Curicica, e o Jorge trabalhava num PAN, que a gente chama, é uma unidade de saúde Newton Bethlen, PAN Newton Bethlen, que fica na Praça Seca, e num dos hospitais mais tradicionais para o tratamento da tuberculose do Brasil, que é o Hospital Estadual Santa Maria. Tanto o Hospital de Curicica quanto o Santa Maria, eles foram construídos numa fase em que a tuberculose deixou de ser tratada, entre aspas, nas serras e pelo fato de haver medicação, não precisavam mais as pessoas ficarem nas serras e vinham para a Baixada, no caso a Baixada de Jacarepaguá. E apesar de você ter remédio, os tratamentos estavam se iniciando naquela época, o tratamento medicamentoso para a tuberculose, e então os hospitais foram construídos numa área meio erma da cidade do Rio de Janeiro. Jacarepaguá naquela época era bem distante do centro do Rio de Janeiro, não se vinha, por exemplo, pela Barra da Tijuca como se vai hoje, né? Só podia vir por Cascadura e tal. E quando eu entrei no Hospital de Curicica em 80, eu encontrei médicos que tinham inaugurado o hospital em 1952. Eles estavam na fase final de carreira lá e eles nos contavam essas histórias, né? E o Jorge, então, depois dessa fase que nós trabalhamos juntos, o Jorge saiu do PAN Newton Bethlen e foi para o Centro de Referência Professor Hélio Fraga, que à época já era da FUNASA, Jorge? Era da Secretaria de Vigilância e Saúde. Sim. SVS. A SVS. Hoje o Centro de Referência é ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E ele continua ainda também no Hospital Estadual Santa Maria, está perto de aposentar, né? Não ainda? Ainda não. E então o Jorge Luiz da Rocha é mestre em
em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E dentro dessa evolução do trabalho dele, da formação dele, ele foi se especializando num atendimento que eu considero extremamente importante, que é a compreensão, o acolhimento e o tratamento de pessoas para quem as bactérias da tuberculose se tornaram resistentes aos tratamentos padrões. Então, nós já fizemos vários programas aqui sobre tuberculose, mas esse especificamente eu fiz questão de que a gente tratasse especificamente da questão da resistência. A Organização Mundial da Saúde é muito preocupada com essa questão porque nós temos alguma forma de resistência bacteriana para os tratamentos da tuberculose a uma droga, a 2 drogas ou a mais drogas, e em torno de 500 mil pessoas no planeta. Então, é fundamental que a gente entenda, porque a comunicação disso pode resultar, a boa comunicação pode resultar na adesão ou não de um paciente ao tratamento, que é longo, né, Jorge? É longo. Então eu queria que você se apresentasse para a gente então começar o nosso bate-papo. O Jorge teve um atraso aqui por causa desse trânsito doido do Rio de Janeiro, mas nós não vamos fazer intervalo e vamos tentar esgotar o assunto. Se apresenta aí para a gente, Jorge. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite, por estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema que nos é muito caro, que Sim. É o controle da tuberculose. Nesse dia também é um dia especial para nós, que é o Dia do Servidor Público. Isso. Então é com muita satisfação, com muito orgulho que assim me apresento como um servidor público do Sistema Único de Saúde, que optou por trabalhar com esse agravo, um agravo que ainda tem muita relevância na nossa sociedade, no mundo todo e principalmente no nosso país. Um agravo que acompanha, né, o homem desde a Idade Antiga e até hoje ainda é um problema sério de saúde pública. E nós trabalhamos com tuberculose há mais de 20 anos e ao ir para o Centro de Referência Professor Hélio Fraga, uma instituição que hoje faz parte da Fundação Oswaldo Cruz, mas ela foi criada em 1984, dando continuidade a todo o trabalho daquele grupo de profissionais que militavam no controle da tuberculose, Germano e a sua equipe de trabalho. Germano Gerard. E Zé do Vale, Miguel Ayub, Maria José Procópio, Margarete Dalcomo. Pessoas muito caras mesmo para mim. Então, a partir de 1997, por uma necessidade do país de ter um esquema de tratamento para a tuberculose multiresistente, que é aquela cujos bacilos são resistentes aos 2 principais medicamentos para tratar a tuberculose, a rifampicina e a isoniazida. Então, o Centro de Referência Professor Hélio Fraga, ele cria esse ambulatório para coordenar esse estudo, que teve a sua responsabilidade com a doutora Margarete Dalcomo, que coordenou esse estudo e, a partir do ano 2000, validou um esquema de tratamento para a tuberculose multiresistente, na época composto por amicacina, ofloxacina, etambutol, clofazimina e pirazinamida. E o Ministério da Saúde, então, a partir desse estudo, comprou esses medicamentos e passou a distribuir para todos os casos notificados no país. Então, de lá para cá, o ambulatório continua o seu trabalho, agora como referência para o estado do Rio de Janeiro, para o acompanhamento desses pacientes. Existem outros ambulatórios que a gente chama de referência terciária para o sistema de tratamento da tuberculose, que são aqueles que vão manejar os casos de tuberculose resistente,
os casos complexos, né, de tuberculose e também outras micobacterioses não tuberculosas. Então, a nossa abrangência é toda a zona oeste do município do Rio de Janeiro, né, as áreas 4, 51, 52, 53, Baixada Fluminense, exceto Duque de Caxias, e toda a parte centro-sul do estado, parte da região serrana, Médio Paraíba, Centro-Sul e a Costa Verde. Então, é um ambulatório que recebe pacientes com tuberculose resistente da rede pública, da atenção primária e também da rede particular, porque são pacientes que são atendidos em várias instâncias e nós somos referência. Então, vamos fazer o seguinte, os ouvintes, a maior parte dos nossos ouvintes são leigos, né? Sim. Temos ouvintes também da área da saúde, claro, mas a maior parte são leigos. Não só os que estão ouvindo hoje pela rádio, diretamente no dial 98.7 FM Rio, mas pelo site e pelo nosso canal do YouTube. Mas a gente vai editar o programa e ele vai depois permanecer aí na rede, pelo YouTube, também vai virar um podcast. Então, como a gente vai hoje falar especificamente sobre a resistência, né, bactérias que ficaram resistentes aos remédios do esquema padrão, vale a pena a gente voltar atrás e lembrar um pouco da história da tuberculose. Eu vou citar duas questões importantes, dois marcos, na verdade. O primeiro marco, a descoberta da bactéria, né, não se sabia. A tuberculose matou mais de metade da população da Europa, do século XVIII para trás, né? E não se, 19 para trás, e não se sabia o que era que gerava aquelas mortes, né? Pessoas morriam, iam definhando, às vezes morriam sangrando, e ninguém sabia o que era. E um pesquisador alemão, o Robert Koch, descobriu que a doença era causada por um bastonete, né? Por uma bactéria que ele deu o nome depois de Mycobacterium tuberculosis. Então, isso foi em 1882 e em 1905 ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta que revolucionou a ciência. Mas apesar de ter se descoberto as medicações, o agente causador da doença, não se tinha medicações para tratar. Então, é como se não tivesse servido de nada até então saber quem é que causava a doença, você não tinha como combater. Aí vem o segundo Nobel de Medicina, de um ucraniano naturalizado americano, Selman Waksman, que na década de 40 do século passado descobriu a streptomicina. Foi a primeira droga a combater a tuberculose. Por essa descoberta veio então a indicação e ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1952. Então, sabíamos quem era que causava a doença, tínhamos uma primeira medicação. Conta um pouquinho para as pessoas como é que foi essa evolução para a gente chegar ao esquema padrão hoje, por exemplo, de 4 drogas que você já citou, algumas: rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. Como é que veio da streptomicina para cá? A streptomicina, então, quando ela foi criada, né, houve assim uma expectativa muito grande de se combater de vez esse mal que é a tuberculose, né, chamada inclusive de peste branca. Isso. Peste branca é porque as pessoas ficavam brancas pela anemia. Então, a streptomicina foi usada em muitos pacientes, houve um impacto muito grande na mortalidade, na taxa de mortalidade. Na queda, né? Porque até então 50% das pessoas que adoeciam por tuberculose sem tratamento morriam. 25% se curavam espontaneamente e os outros 25% ficavam doentes de forma crônica. Então, com a streptomicina, houve uma redução muito importante do número de mortes por tuberculose. Mas, ao mesmo tempo, foi descoberto que foi descoberto o fenômeno da resistência.
Por quê? Porque é uma característica do bacilo da tuberculose a partir das várias multiplicações que ele vai sofrendo no organismo humano, ele vai adquirindo mutações genéticas. E essas mutações genéticas elas vão levar a que um percentual desses bacilos se tornem naturalmente resistentes aos medicamentos. Então, o que foi observado? Que o paciente com tuberculose, ao fazerem uso da streptomicina, começavam a melhorar os sintomas, a ficar com o que a gente chama de escarro negativo, ou seja, no início era positivo, porque conseguíamos identificar os bacilos na lâmina do escarro do paciente. Com o uso do medicamento, o paciente melhorava, ficava negativo, mas logo, semanas depois, voltava a ficar com escarro positivo e voltavam os sintomas. Então, o que houve aí? Houve uma seleção de bacilos com resistência à streptomicina. Aqueles que eram sensíveis morriam. E os que eram naturalmente resistentes, por conta dessas mutações, eles persistiam. A gente hoje tem o povo hoje consegue entender melhor o que você está chamando de mutação, porque na Covid a gente descobriu variações, né, variantes. Isso. Que é mais ou menos a mesma coisa que as mutações da bactéria, né? É uma mutação, né? É um mecanismo de autoproteção da espécie, de conservação. Então, para elas sobreviverem, elas lançam mão de vários artifícios para perpetuar a sua espécie. Isso é natural. Então, daí viu-se que não dá para tratar a tuberculose com um único medicamento. E outros medicamentos foram, depois da streptomicina, descobertos e se somando a ela para compor esquemas de tratamento. Isso. Então, a gente teve a streptomicina junto com o PAS, e depois veio a isoniazida. O Apassal, né? Exatamente. Depois veio a isoniazida. Então, viu-se que quem usava 2 medicamentos tinha maior chance de cura do que aqueles que usou um só. E por isso existe esse conceito básico da quimioterapia da tuberculose, que precisa de uma associação de medicamentos. Não é fácil tratar a tuberculose. Diferentemente de outras infecções bacterianas, que um único medicamento dado por, às vezes, um dia só, é capaz de matar toda aquela população bacteriana que está causando determinada doença. Na tuberculose não é assim. Sim. Entendeu? Pelas características intrínsecas desse agente causador, é muito difícil. É um bacilo de crescimento lento, que tem a capacidade de ficar latente, de se fingir de morto. Então, onde quer que ele esteja no nosso organismo, ele adota o seu comportamento de multiplicação. Então, ele é uma estratégia para tratar a tuberculose. Então, veio a streptomicina, o PAS, a isoniazida, e assim outros medicamentos foram descobertos, até que, na década de 70, a gente teve a rifampicina, que é considerado, né, ela era chamada pelo nosso saudoso professor Fiuza como o diamante da tuberculose. Então, é o medicamento mais potente, e até hoje ainda é a rifampicina o principal medicamento para tratar a tuberculose. E eram esquemas, antes da rifampicina, antes da pirazinamida, esquemas de muito longa duração. A tuberculose já foi tratada por 2 anos, caiu para 1 ano e meio, caiu para 1 ano, até que com a rifampicina e a pirazinamida, junto com a isoniazida, fomos capazes de reduzir o tempo de tratamento para 6 meses. Mas ainda assim é um tempo longo. Quem é que consegue tomar medicamento por 6 meses? Medicamentos que causam
desconforto no estômago, náusea. Podem causar, pelo menos, né? Podem causar dor articular. Então, é um tratamento muito longo e que requer aí a conjunção de vários fatores para que... Quando eu comecei a tratar, na década de 80, eram 3 drogas, né? Aquelas que você citou aqui, que era a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida. Depois, mais para perto daqui, foi acrescentada uma 4ª droga e o Brasil se atrelou aos tratamentos padrão internacional, né? Muita gente, inclusive, achava que a gente não tinha necessidade de ter acrescentado a 4ª droga. Me lembro de conversar longamente com Miguel Ayub sobre isso naquela época. Mas, enfim, nós hoje temos 4 drogas, o tratamento leva 6 meses. Eu estive vendo a última apresentação padrão do Ministério da Saúde e tem um item chamado análise, né, de abandono de tratamento. Então eu queria que você abordasse duas questões relacionadas ao tema principal do nosso programa, que é justamente como surge essa resistência bacteriana e qual é o papel do abandono e, portanto, o papel dos pacientes, das famílias e das equipes de saúde. Eu estava vendo um textinho da OMS ontem, e a OMS, que tem, volto a dizer, uma grande preocupação em relação a esses casos de resistência, cita que alguns motivos levam a essa resistência. Um deles a gente não tem, que é a prescrição equivocada. Nesse meio tempo aí, nesse tempo que nós estamos nos referindo, né, o governo determinou que você não pode comprar remédios que sejam usados para tuberculose em farmácias comuns. A medicação tem que ser fornecida pelo sistema de saúde. E depois de 88, o Sistema Único de Saúde, mas antes já era assim. E aí eu queria que você falasse um pouco por que essa questão de tirar os remédios das farmácias. A outra coisa é a qualidade da medicação, né? Que a OMS aponta que uma medicação mal feita ela pode falsear o tratamento e gerar subdosagem, enfim. A outra questão é justamente não levar o tratamento até o final pelo tempo preconizado. Então, há pacientes, que eu continuo atendendo tuberculose, justamente lá no município do Duque de Caxias, há pacientes que estranham precisar tratar 6 meses, reclamam desse tempo, né? E lembrando, um dos remédios que você falou lá, o PAS, eram 12 comprimidos por dia. Eu me lembro que havia pacientes que morriam no hospital de Curicica e quando ia se ver o colchão do paciente, ele enfiava os comprimidos todos dentro do colchão, porque era difícil, não só eram muitos comprimidos, mas o tamanho de uma hóstia cada um, né? Exato. Você pegou isso, não pegou? Não. Eu peguei. Eu já peguei o PAS em sachê. Era uma hóstia e tinha que tomar 12. Mas então fala isso da questão, por que não se vende remédio de tuberculose em farmácia e qual é a importância do abandono para o desenvolvimento dessa resistência? Isso. Você citou aí a questão da adição de um quarto fármaco, né, ao esquema que a gente chamava antigamente de esquema 1, Isso. que era composto por rifampicina, isoniazida e pirazinamida. A justificativa para essa adoção do etambutol a esse esquema que depois disso foi chamado de esquema básico foi justamente para proteger a rifampicina, porque de acordo com estudos feitos aqui no Brasil, mostrou-se que a taxa de resistência à isoniazida ela tinha aumentado, aumentado em níveis que poderia comprometer a rifampicina, porque as duas funcionam muito bem juntas. Quando uma não funciona, expõe a outra. Torna a outra vulnerável justamente a essa
seleção, porque eu não posso tratar a tuberculose com um medicamento só. Se a isoniazida não funciona, a rifampicina ela fica atuando assim, muito desprotegida, porque a pirazinamida, que era a terceira droga, ela não atua bem dentro da cavidade pulmonar por conta do pH ser neutro, e a pirazinamida ela atua bem num pH mais ácido. Então ficaria o que a gente chama de monoterapia encoberta. Sim. A gente dá 3 medicamentos, mas um não funciona porque os bacilos são resistentes. O outro não funciona porque não atua bem dentro daquele local. Então precisava de um 4º medicamento chegar para justamente proteger a rifampicina. E é o etambutol. O etambutol. Ele veio para proteger a rifampicina. E além do mais, naquela época, e até hoje ainda é assim, a gente tem a facilidade de ter os 4 medicamentos juntos num único comprimido. Porque se dessemos medicamentos separados, os pacientes... Era assim que eram dados. Era né? assim que eram dados. E aí os pacientes podem identificar que um causava um pouco de mal-estar, aí não tomava aquele, tomava só poucos medicamentos, não tomava o esquema todo. E isso também comprometia, fazia com que bacilos se tornassem resistentes por seleção, por pressão seletiva. Então, foi por conta disso que o Brasil adotou o 4 em 1 já lá no final em 2009, 2010. Então, passamos a usar o 4 em 1 como usamos até hoje. 4 em 1 são 4 antibióticos numa único formulação. comprimido, Quer dizer, exatamente. Dependendo da faixa de peso do paciente, ele pode tomar 2, 3, 4 ou 5 comprimidos. Acima de 70 quilos. Acima de 70 quilos. Então, como você falou, ou como nós já falamos, existe a resistência natural. Mas existem também 2 outros tipos de resistência, que é a chamada resistência adquirida, que ela é produzida por mau manejo do tratamento da tuberculose. Então, o que pode levar a um mau manejo? Você disse aqui sobre prescrição equivocada, que o Brasil ele sempre teve como política de saúde pública assumir o tratamento da tuberculose, desde a época lá de Oswaldo Cruz. Então, o Brasil sempre primou por esse modo de tratar a tuberculose, assim como outros agravos também de saúde pública. Por isso, não podemos comprar medicamentos da tuberculose nas farmácias. Hoje. Antigamente se comprava. Pois é. Os urologistas gostavam muito de usar o etambutol para infecção urinária. Era o miambutol que chamava na farmácia. Pois é. Então, a gente tem essa facilidade que existe recomendações, existem normas nacionais que o Ministério da Saúde periodicamente atualiza. Então, não só atualiza, como provê os meios de se tratar a doença, porque os medicamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e distribuídos aos estados e municípios e às unidades de saúde para o tratamento gratuito da tuberculose. Então, prescrição equivocada. Em algumas situações, a gente prescreve o esquema padronizado, mas para aquele paciente que está na nossa frente, é uma prescrição equivocada. Por quê? Porque nós não conhecemos o padrão de resistência dos bacilos que estão causando a doença naquele paciente. Ele pode nunca ter tido tuberculose antes. É o que a gente chama de caso novo de tuberculose. Então a gente pensa, caso novo de tuberculose, nunca tomou medicamento para tuberculose, então tem bacilos sensíveis à tuberculose, eu vou tratar com o esquema básico e vai ser eficaz e ele vai curar. Antigamente a gente chamava também de VT, né? Virgem de tratamento. Virgem de tratamento. Exatamente. A gente supunha
que um virgem de tratamento, como ele nunca tratou, nunca entrou em contato com aquelas drogas, a bactéria não tem resistência. Exatamente. E aí Mas pode ser um erro. Pode ser um erro. Pode ser um erro que ele pode ter sido contaminado por algum outro doente que estava com tuberculose resistente, ou até não sabia que era resistente. Sim. Então, para esse paciente, essa prescrição que aparentemente ela é correta, está equivocada. Sim. Então, o ideal para a gente tratar a tuberculose é a gente conhecer qual é o perfil de resistência e de sensibilidade daqueles bacilos. E como é que você chega a esse perfil? Como é que a gente chega... Antes de falar do momento atual, hoje, no momento atual, nós, de alguns anos para cá, nós evoluímos com a oportunidade de fazer um teste que vê o DNA da bactéria, né, um chamado teste rápido molecular. Mas antes da existência do teste, como é que é feito o diagnóstico? Como é que era feito o diagnóstico? Primeiro, do mais simples até onde eu sei que você quer chegar. Sim. O mais simples é a baciloscopia, é o exame de escarro. Então, o paciente escarra num potinho, esse potinho é levado para o laboratório que vai fazer um tratamento dessa amostra e vai colocar numa lâmina, vai corar, tem todo um processo de coloração, depois leva ao microscópio e o técnico vai observar a presença dos bacilos. Então, ponto, é um caso de tuberculose bacilífera. Aí é uma cruz, duas cruzes, três cruzes. Depende da quantidade de bacilos, vem às as vezes cruzes. não é nem cruz, né? Às vezes é só presente. Exatamente. Só que depois poderia ser feita uma cultura, que é considerado padrão ouro, né? Uma vez que somente a lâmina com bacilo presente não dá a certeza de que é a tuberculose, porque outras micobactérias também dão escarro positivo na lâmina. Outras doenças bacterianas também podem dar escarro positivo na lâmina, mas a cultura, que é específica. Exatamente, que é a colocação desse material no meio específico para que essas colônias de bacilos possam crescer, é chamada de cultura para micobactéria. Só que era um método naquela época, ainda é feito hoje em dia, chamado de método das proporções, método sólido, e que demanda aí um tempo longo para que essas colônias cresçam, em torno de 2 meses. E a partir daí, outras metodologias foram elaboradas, criadas e disponibilizadas, como cultura em meio líquido, que já antecipa esse crescimento, já detecta mais precocemente esse crescimento dessas colônias de bacilos. E para a gente lembrar que talvez o que seria ideal, né? Mas como você já mencionou mais para trás, que é uma bactéria de crescimento longo, não só na gente, mas também lá na placa de cultura. Lá na placa longo, de cultura, demorado, né? Lento. Na placa ela também custa, também porque lento. Quem está acostumado a fazer exame de urina, por exemplo, faz um exame de urina, chamado EAS, faz uma cultura e tem o teste de sensibilidade de antibiograma, que vai dizer que se cresceu alguma bactéria com antibiótico que tem potencial para eliminar a bactéria, isso em 3 dias, né? Exato. E no nosso caso, a gente leva, às vezes, 3 meses. 3 né? meses. Para conseguir o... Bom, você não falou do teste de sensibilidade ainda. Fala do teste. Sim. Mas uma coisa é o tempo do laboratório. Isso. Outra coisa é o tempo de chegada desse resultado até o profissional que solicitou. Que aumenta mais ainda. Né? Então, depois da cultura feita, essas colônias são semeadas em placas com os antibióticos. Sim. E tem que esperar um tempo dessas colônias crescerem ou não sob a influência desses antibióticos. Esse é o teste de sensibilidade, que vai dizer se a rifampicina mata aqueles bacilos ou não mata. E os outros antibióticos também. E os outros antibióticos também. E com que frequência a gente faz a cultura que você disse que seria o padrão ouro? A cultura é recomendada universalmente.
Para todos os pacientes ao começar o tratamento, mas não é a realidade. O tratamento é uma vez se detectando o bacilo no escarro, tem que se fazer a cultura e o teste de sensibilidade. Essa é a recomendação. Mesmo que seja, já pulando um pouco, sensível à rifampicina pelo teste rápido molecular. Sensível à rifampicina porque ela é sensível à rifampicina, mas pode ser resistente à isoniazida. Mas não é a nossa realidade, né? A gente mal consegue fazer, quando a gente vai ver as apresentações do Ministério da Saúde, você tem realização de cultura, aí você tem realização de cultura em pacientes de retratamento. Aí deveria ser 100%. Deveria ser 100%, e às vezes é 40%, 30%. Infelizmente, Alexandre. Infelizmente. Isso em retratamento. Essa recomendação ela já existe há décadas e, infelizmente, a gente vê que esse padrão não muda. Não muda. E com isso a gente tem uma dificuldade de identificar a resistência. É por isso, Alexandre, uma das grandes preocupações da OMS, que é a resistência, um dos fatores que mais podem dificultar o controle da tuberculose, é porque a gente não consegue detectar aquilo que é estimado encontrar como resistência e aquilo que é aquele quantitativo que é diagnosticado também nem todos chegam ao serviço de saúde para tratar adequadamente. Então hoje a gente consegue tratar 1/3 dos que deveriam estar sendo tratados para resistência. E isso significa que esses 2/3 estão na comunidade, ou estão sendo tratados de forma equivocada, ou não estão sendo tratados e estão transmitindo bacilos resistentes. Então vamos falar sobre isso. Eu quando acompanhava esses dados, né, do Ministério da Saúde, a gente tinha e eu queria que você explicasse às pessoas, a gente tinha um índice, por exemplo, de resistência primária em torno de 4%. Durante algumas décadas eu acompanhei isso e era sempre assim, resistência primária 4%, resistência secundária 96%. Então eu queria que você primeiro explicasse para os ouvintes o que é resistência primária e o que é resistência secundária, para ficar bem claro, e também saber como é que está isso hoje, essa proporção. Certo. Então, resistência primária é quando eu adquiro o bacilo resistente de um outro paciente. Então, eu adoeço com esse bacilo já resistente. Eu já herdei esse bacilo resistente. Você pode saber ou não se o bacilo é resistente. Exatamente. Por exemplo, se você está casada, se uma mulher está casada com um paciente resistente, já é sabidamente resistente, se trata lá no seu ambulatório, que é especializado em tuberculose resistente. Se essa mulher desenvolve, tem que levantar logo uma luzinha, né, de alerta. Poxa, o paciente tem uma bactéria resistente, a esposa pode ter sido contaminada. Mas isso é quando você sabe, porque você é casada com alguém que está tratando tuberculose resistente. E quando você não sabe? Exatamente, esse é que é o problema. Bom, aí a resistência primária você se contaminou já com bacilo resistente. Isso. A resistência secundária ou adquirida é aquela justamente que a gente está falando do mau manejo. Isso. A gente começou a falar do mau manejo com uma prescrição equivocada. O segundo motivo de mau manejo, por exemplo, é uma dose insuficiente para o peso do paciente. Se eu dou uma dose abaixo, não vai chegar aquela quantidade de medicamento, digamos assim, até aqueles bacilos ali, e alguns vão ser mortos, outros não. E uma outra forma são as interrupções frequentes, que um dos princípios do tratamento da tuberculose é o uso regular. Ou seja, o paciente precisa utilizar diariamente os medicamentos. Vamos deixar isso bem claro para os pacientes, porque eu, por exemplo, eu tenho todos os meus pacientes no meu Zap. E eu divulguei que nós íamos fazer essa entrevista aqui sobre esse assunto. Então, se, por exemplo, se os meus pacientes estão ouvindo, reforçar que quando se fala em tratamento regular,
é tomar remédio todo dia. É isso até acabar. Todo dia. São 180 dias. Exato. Se você ficou 10 dias sem tomar, vai aumentar, vão ser 190 dias de tratamento. Mas é todo dia. E isso não é à toa, né? Porque tem pacientes que, sem te dizer, ele toma dia sim, dia não. Porque esse remédio não me faz bem. Ou né? não toma final de semana. Não toma final de semana que eu vou beber. Exato. Eu ouço muito isso, né? Então, e isso afeta o resultado do tratamento. Né? Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, uma das questões também importantes de proteção para o bacilo é a sua membrana. Uhum. Então, é uma membrana de proteção. Aquilo confere uma proteção e até dificulta os medicamentos penetrarem no bacilo para poder matá-lo. Sim. Qual é o momento ideal para que os medicamentos possam entrar dentro do bacilo e fazer o seu trabalho, que é matá-los? É quando eles estão em metabolismo, quando eles estão se multiplicando. Uhum. Então, nesse momento, tem que ter medicação circulando na corrente sanguínea para que, nesse momento de multiplicação, esses medicamentos consigam penetrar no bacilo. E isso se dá em torno ali, assim, o momento ótimo de multiplicação bacilar é em torno do meio-dia, por conta da influência do cortisol. Por isso que se recomenda tomar os medicamentos na parte da manhã, que é para ter um pico durante esse momento de multiplicação bacilar, para que então esses medicamentos consigam penetrar no bacilo. Se hoje tem medicamento na corrente sanguínea e amanhã não tem, e depois de amanhã não tem, e isso pode comprometer e pode fazer com que haja seleção de bacilos com resistência. Por isso que a regularidade do uso do medicamento é um dos princípios fundamentais, que se tenha uma composição adequada, que se tome regularmente todo dia e que se cumpra o tempo estipulado para o tratamento. Que para a tuberculose sensível são 6 meses, para a tuberculose resistente são 18 meses. Então, é essa uma das nossas maiores frentes de atuação junto com os pacientes. Vamos voltar à questão da resistência primária e secundária. Primária, se contaminou com a bactéria de outro paciente que tinha desenvolvido tuberculose resistente. E a secundária? A secundária é essa. Principalmente o mecanismo é seleção de mutantes resistentes por uso equivocado do esquema de tratamento. Você disse que não se deve-se usar todo dia, mas existe um gap ainda maior, que é quando o indivíduo acha que está bom. Exatamente. E suspende o tratamento. Exato. Não volta mais ao posto, a unidade não consegue resgatá-lo, e ele simplesmente para no 2º, 3º mês. Quais são as consequências, então, que bate exatamente com o nosso programa de hoje? A gente vai falar das consequências, mas vamos falar um pouquinho das causas disso. Isso. O tratamento da tuberculose, seja ele para resistência ou para sensível, ele tem 2 fases. A primeira fase é para matar rápido aqueles bacilos que estão se multiplicando dentro da cavidade pulmonar. São aqueles os que a gente chama de crescimento geométrico. São esses que dão os sintomas. Assim, é 1 bilhão de bactérias. São esses que causam os sintomas. À medida que eles vão sendo mortos, o paciente vai melhorar e ele vai, daqui a pouco, não ter mais sintoma. Não tem mais febre, tosse não cada vez mais febre, menos. Não tem tosse, ganhou peso, entendeu? Então recuperou não sua mais saúde, à noite. aquele vigor. Mas só que existe a segunda etapa do tratamento, que é justamente para matar os bacilos que estão dormentes, latentes, que se não forem mortos, daqui para frente vão voltar a se multiplicar e ocasionar novamente os sintomas. Isso. E o escarro positivo, por exemplo. Com o agravamento de que ele pode ser não resistente. Morra mais com aquele tratamento anterior. Exatamente, ele pode ter selecionado aí a resistência.
Por isso que o abandono de tratamento é uma das questões implicadas nessa resistência adquirida. Mas, mais do que abandono, é a irregularidade. Sim. É aquele que toma hoje, não toma depois, fica 2 dias sem tomar, não toma final de semana. E isso é que realmente compromete muito o tratamento. Você lembra quando eu falei da proporção? Lembro. 4%, 96%. Sim. Resistência primária, só 4%, 5%. Como é que está hoje? Tá. Antes de dizer como é que está hoje, naquela época, Alexandre, a gente tinha esse dado, a gente tinha esse dado e divulgava esse dado por conta do sistema de vigilância que a gente tinha e que a gente ainda tem. Então, daqueles casos que chegavam para nós, 95% era de tuberculose adquirida, ou seja, o paciente já tinha vários tratamentos anteriores para tuberculose, uma média de 3. Então começava um tratamento, abandonava, abandonava, ou então tratava de forma irregular, curava, entre aspas, daqui a 1 ano, 2 anos, voltava novamente. E aí sim, até se chegar na resistência, a gente tinha um tempo aí de vários tratamentos, de vários anos. Então, no nosso banco de dados, a gente via que 95% daqueles casos eram resistentes adquiridos ou secundários. De tratamentos anteriores. Exato. E apenas 4, 5% primários, que nunca tinham tratamento anterior. Então, é um dado que não correspondia à realidade, que precisava de uma outra metodologia para se chegar a essa evidência. Precisava-se de inquéritos de resistência para saber se daquele lá, do novo que chegou, se ele já era resistente ou ele era sensível. E isso não era feito naquele momento. Então, por isso, a gente tinha essa falsa impressão que não necessariamente era a realidade daquela época. Nesse meio tempo, houve uma mudança, por exemplo, na ficha de notificação do SINAM. E que em determinado... SINAM é o Sistema Nacional de Notificação. De notificação de agravo. Isso. Eu não sei te precisar exatamente a partir de que ano, não sei, a partir de 2010, 2013... houve uma mudança na ficha que incluía a variável resultado da cultura, resultado do teste de sensibilidade. Então, a partir desse dado da ficha de notificação, poderia ser ou pode ser possível fazer essa estimativa. Sim, você só vai colocar na ficha de notificação o que você pediu, né? Se você não pede a cultura, você não tem resultado. Você não vai tirar coisa boa se você não entra com coisa boa. Né? É isso. Então, o que a gente pode falar para você hoje é que, partindo do mesmo princípio, do mesmo banco de dados, aquilo que chegava até nós naquela época e o que chega hoje, a gente vê que de 3% que a gente detectava de tuberculose com resistência primária naquela época, hoje a gente detecta em 50%. 50%, Jorge? Eu trouxe aqui para você... Eu não tinha essa noção. Eu trouxe aqui, eu fiz um levantamento no nosso sistema de informação de tratamentos especiais da tuberculose, dados do Brasil. No ano de 2013, a gente, dos casos notificados com resistência, 800 casos eram resistentes adquiridos e 226 resistentes primários. Isso em 2013? 2013. Tá? Essa curva ela foi se encontrando. Em 2019, 50%. 702 de tuberculose com resistência adquirida, 702 com resistência primária. Caramba. E hoje a gente tem... se a gente for pegar o banco hoje, que eu peguei ontem esse dado,
500 casos de resistência adquirida e 500 casos de resistência primária e 419 de resistência adquirida, ou seja, passou a primária, está na frente da adquirida. E isso a gente viu a partir de 2019. E a gente viu isso se repetir em 2020, 2021, 2022 e 2023. Ou seja, dos casos que chegam para tratar multiresistência, hoje, mais da metade é resistente primário. Significa que isso está fora de controle. Fora de controle, completamente. Segundo a OMS, o Brasil ele é prioritário para o tratamento, para a tuberculose, para a coinfecção TB, HIV, tuberculose e HIV. Não é prioritário para a tuberculose resistente. Para a OMS e para o Brasil, a situação da resistência não é nada alarmante, por enquanto. Porque se a gente continuar do jeito que está, daqui a pouco, mais para frente, o Brasil pode ser prioritário para a tuberculose resistente. Para os ouvintes terem uma noção mais clara ainda do risco que está sendo apontado aqui agora, a tuberculose é uma doença de transmissão aérea, né? Isso. Existe muito desconhecimento em relação a isso ainda, né? Porque eu vejo pacientes dizendo, doutor, eu separei todos os meus talheres, meus pratos, tudo separadinho. Né? Eles acham que passa pelo copo, pelo prato, E já houve casos de pacientes que foram a óbito, as pessoas queimaram o colchão do paciente, como se aquilo fosse uma atitude benéfica, né? A transmissão é aérea, de pessoa para outra. E pela tosse, pela fala, por uma gargalhada, por um espirro, pode passar, jogar aquilo no ambiente. Os principais afetados, obviamente, são os familiares, né? Que a gente chama de contatos, que vivem com aquela pessoa. Então, se você leva, às vezes, 3, 4 meses para detectar que aquela bactéria era uma bactéria resistente, aquela que o cônjuge tem vivendo naquela casa, esses 4 meses essa pessoa pode se contaminar, né? Pode se infectar com essa bactéria, pode ou não fazer uma doença. Mas quando a doença aparecer, ela vai aparecer como uma tuberculose comum. Você não está escrito na testa do paciente que aquilo ali é que ele está afetado por uma bactéria resistente. É muito grave. E aí reforça a questão da gente não fazer cultura, né? E reforça também a importância do teste rápido molecular que você se referiu, porque é um exame de biologia molecular que vai detectar o DNA do bacilo. Então, ele é mais sensível do que a baciloscopia. Aquele exame do microscópio. Exatamente. Esse não entra numa máquina. E ele tem a vantagem de detectar também a mutação genética que dá resistência à rifampicina. Então, por isso que a gente tem descoberto de forma mais precoce a resistência à rifampicina. Isso. E a gente sabe também que quem tem resistência à rifampicina, quem tem bacilos, melhor dizendo, com resistência à rifampicina, em 90% das vezes também tem a isoniazida. Que quando a cultura fica pronta, vai dizer que também é resistente à isoniazida. Por isso a gente já faz o tratamento para multiresistência. Mas vamos lá, eu quero ouvir, para a gente fechar essa questão da cultura, a tua opinião como alguém que está com esse dado na mão aí sobre resistência primária. A pessoa nunca teve história de tuberculose, então você vai fazer o diagnóstico e o tratamento como se fosse uma tuberculose comum. Fala mais uma vez, a sua opinião, se você pudesse determinar qual é o padrão de atendimento de um paciente, a cultura teria que ser feita em 100% dos casos? É assim que você pensa? Hoje em dia a gente tem outras metodologias e eu acredito que não vai demorar muito tempo para a gente fazer aqui no Brasil, disponibilizar essa metodologia na nossa rede, que é o teste rápido molecular que vai dar o diagnóstico da resistência à rifampicina e isoniazida. Então, o que está mais próximo para nós e vai nos dar um resultado mais oportuno para a gente oferecer ao paciente o tratamento que ele necessita, é ter essas metodologias moleculares que em uma semana eu possa ter
o perfil de resistência desse paciente. Aonde já existe esse teste que detecta a resistência à rifampicina e isoniazida? Não tem ainda na nossa rede. Na nossa não, rede, eu digo assim, aonde no mundo? Já tem estudos concluídos, validados, que essa metodologia já é possível. Eu não sei te dizer se já onde já prática. Existe, mas, por exemplo, no nosso país já existe em alguns laboratórios a disponibilidade de uma outra metodologia, que é o LPA, que é o da fita Rain, que vai dar o diagnóstico da resistência à rifampicina e isoniazida, que é a de primeira linha, e a fita de segunda já dá o diagnóstico da resistência à quinolona e à amicacina e streptomicina. E isso pode ficar pronto, se tudo correr bem, em 1 semana. Sim. Então, o doente chega com o teste rápido com resistência à rifampicina. É encaminhado para a minha referência. Sim. Na minha referência, eu colho um outro escarro desse paciente, mando para o laboratório para fazer o LPA, de primeira e segunda linha. Em 1 semana eu sei se ele é resistente à rifampicina, se ele é multiresistente ou se ele é pré-XDR, que é com resistência também à quinolona e ao injetável. Sim. Em 1 semana eu dou o tratamento adequado para esse paciente. Alexandre, é isso que se espera para o futuro. Eu receber um paciente, fazer um teste molecular rápido, confiável, e que em 1 semana eu sei qual é o perfil de resistência desse paciente. Sim. É isso que a gente está caminhando para acontecer. Reforçando o que você está dizendo, para ficar bem claro para os ouvintes. Se a bactéria é resistente, se você fizer a prescrição padrão, a bactéria não vai morrer. Então, a gente vai estar achando que está tratando o paciente vai achar que está sendo tratado, mas ele não vai melhorar e você, às vezes, vai custar um pouco a entender que ele não está melhorando pela possibilidade de ele ter uma resistência. Isso é nos dias de hoje, né? Sim. Se ele vem com o resultado de um teste rápido, sensível à rifampicina, ele pode ser resistente à isoniazida, ao etambutol, à pirazinamida, às outras drogas que você está usando, e você não sabe porque não existe um teste e não existe um padrão de fazer cultura em 100% dos pacientes, que é no momento que a gente teria para evitar isso, né? Sim. Já que não existe o teste rápido para 2 drogas nem a LPA, seria culturar todo mundo. Existe em alguns laboratórios de referência e a rede está sendo preparada para disponibilizar essa metodologia para ser usada amplamente. Maravilha. Inclusive com até a compra de equipamentos do Ministério da Saúde para distribuir para esses laboratórios para dar esse suporte para a rede. Maravilha. Então, você trouxe a questão da baixa solicitação de cultura, né? E aí a gente traz uma outra questão também, que é a necessidade de capacitação da rede, capacitação dos profissionais, sensibilizá-los para a importância da solicitação da cultura. Sim. Porque o laboratório está disponível para fazer. Então, basta receber essa demanda. Essa demanda precisa aumentar. A gente tem... o nosso programa aqui, o objetivo deles... eu sou médico, não sou um jornalista. O objetivo do nosso programa é comunicar, é informar, aumentar a quantidade de conhecimento que as pessoas podem ter. O que eu tenho visto muito, assim, panfletos da Secretaria de Saúde, do município, tanto faz se é do município, do Estado ou nacionalmente do Ministério da Saúde, a comunicação em relação à resistência bacteriana é quase nenhuma. Você tem muito panfleto dizendo assim, tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Enfim, pode ser tuberculose como pode ser qualquer doença pulmonar, pode tossir por mais de 3 semanas, a gente sabe disso, né? O câncer pode tossir por mais de 3 semanas, a bronquite crônica, enfim, o próprio enfisema, a asma pode tossir. E não há nenhuma informação sobre qual é o risco de você não fazer o tratamento corretamente. Qual é o risco de você tomar remédio dia sim, dia não? Qual é o risco de você parar de tomar o remédio antes do tempo porque achou que
ficou bom, ou então porque o estigma da tuberculose é tão ruim que você não quer achar que está com tuberculose. Então você abandona o tratamento, é como se fosse uma mágica, né? Não estou com tuberculose. Qual é o risco? O que pode acontecer? É o que nós estamos falando aqui hoje, né? Fala para o paciente o que é exatamente pode acontecer com essa resistência não instalada, porque ele abandonou e porque a equipe de saúde não foi capaz de trazê-lo de volta ou não foi capaz de orientá-lo bem no início do tratamento, explicando por que ele tem que tratar 6 meses, por que não deve abandonar. Quais são as consequências? Quanto tempo leva um tratamento hoje com você de multiresistência? De multiresistência. 18 meses. Em vez de 6 meses, são 18. 3 vezes mais tempo. E não sei nem te precisar quanto mais caro é. O que eu sei te dizer é que um esquema básico para tratar a tuberculose por 6 meses, hoje, custa em torno de R$280. Pelos 6 meses. Pelos 6 meses. E um tratamento de 18 meses de tuberculose multiresistente está em torno de R$27 mil. Um tratamento, R$27 mil. R$27 mil. Isso já foi mais caro. Hoje em dia... Por que não tem imagens falando isso? Por que não tem vídeos? Por que não se constrói uma rede de comunicação informando sobre o risco, sobre o custo? Não é só o risco para a saúde e para a família. Porque se um paciente desse transmite essa doença, essa bactéria, para outro membro da família... O tratamento dele é 27 mil e o outro membro da família mais 27 mil. São 18 meses para cada um. Não necessariamente ele vai tratar só ali do lado da casa dele, como é o ideal. Às vezes ele vai ter que ir lá pegar 3, 4 conduções. O sujeito de São João do Meriti vai ter que ir lá em Jacarepaguá tratar com você. Exato. Então é isso, é valorizar o tratamento inicial da tuberculose. Não desperdiçar essa oportunidade, porque é o tratamento mais eficaz, é o tratamento mais tolerável, é o tratamento de menos tempo. Então, se não fizer mais barato, porque sai dos cofres públicos. Então, se não aproveitar essa oportunidade, se houver de todas as formas, a gente não pode culpabilizar o paciente, a gente jamais. O último a ser culpabilizado, ao meu ver, é o paciente. Exatamente, porque falta isso que você trouxe, estratégias efetivas de comunicação. Não existe. Infelizmente. Muita gente desconhece que existe tuberculose. Isso. E de todos os meios, inclusive do nosso meio de saúde. Isso. As pessoas não valorizam, não sabem. Isso não é divulgado. Alguns ensaios de divulgação são colocados na mídia naquela semana de março que se comemora o Dia Mundial. E depois disso se esquece novamente. Até para os gestores. Isso. A comunicação é deficiente. Porque aí a tuberculose ainda hoje? O que eu vou investir em tuberculose? Gente, é isso. Precisa de uma comunicação efetiva. Lembrando para os ouvintes que o último dado brasileiro sobre tuberculose é de 2022, né? Dados levantamento do ano de 2022, 78 mil casos novos no Brasil, 78 mil, com 5 mil mortes, né? Um pouco mais até. Um recorde recente de mortalidade, muito prejudicado pela Covid, contribuiu para isso, né? E o Ministério está falando em eliminação da tuberculose até 2030. 35. Eu acho que... Não, agora eles baixaram para 30. 35 é o OMS. E aí, enfim, é uma tarefa, né? A gente que está vendo isso aqui, 50% de resistência primária... A gente eliminar a tuberculose até 2030. 50% de resistência primária tirado desse sistema. Isso não significa que seja isso em nível geral Brasil. Mas né? quando a gente estuda, quando eu estudei toda essa apresentação do Ministério da Saúde, do Programa Nacional, são 97 slides, vamos dizer assim, né? 97. Não há uma referência em nenhum dos 97 sobre a associação tuberculose e diabetes e sobre a associação tuberculose e tabagismo. Não tem nenhum gráfico que mostre
E nós estamos explodindo os casos de diabetes, fruto de sedentarismo e de obesidade. Nós ainda temos no Brasil 20 milhões de fumantes e não há nenhuma informação sobre essa relação. E pouquíssimos slides sobre tuberculose resistente. Pouquíssimos slides também. Exatamente. Ó, tem um aqui, o Linéia Oliveira está dando boa tarde para a gente. Clara Souza, boa tarde também. A Clara Souza é do Instituto Vila Rosário, lá de Duque de Caxias. Da FAP, né? Érica Fernandes também, boa tarde. Thaís Lopes também desejando boa tarde. Nós desejamos também a vocês e pedimos a divulgação. Divulguem aí esse link para que outras pessoas possam refletir sobre o que está acontecendo. Existe uma frase, né, que diz que a tuberculose é uma doença que é antiga, mas não é passado, né? Eu já estou até cansado de falar essa frase, que para mim nunca foi passado. Isso lembra aquelas ações que a gente fazia na Central do Brasil. Exatamente. Aliás, Geraldo, eu e o meu querido convidado Jorge Luiz da Rocha, nós e o nosso grupo fizemos um trabalho lá na região lá que eu chamei de AP4, né, Jacarepaguá, Barra, e em 2003, há 20 anos atrás, eu estava aqui relembrando com ele, envolveu escolas, né? Envolveu igrejas. Fomos para Praça Pública. Praça Pública. E nós ganhamos o prêmio de melhor experiência de controle da tuberculose do Brasil. Há 20 anos atrás, exatamente 20 anos, capitaneado pelo Centro de Referência Hélio Fraga, mas com todas as unidades de saúde de Jacarepaguá e com uma metodologia que a gente importou da Petrobras, né? Desenvolvimento de Centro de Excelência em Tuberculose, nosso querido amigo José Fantini. À época, o Miguel Ayub, que estava à frente do Centro de Referência, e a diretora executiva era Maria José Procópio, nossa querida Zezé, né? Isso. Ana Lourdes, um abraço também pela lembrança aqui que nós estamos fazendo, e você foi parte importante. Fala, Jorge. Só mais uma lembrança. O Centro de Referência, ele promove anualmente o curso nacional de pneumologia sanitária. E eu falo sobre cigarro nesse curso há muitos anos. Uma das primeiras aulas, quem tem dado sou eu, que fala justamente sobre o manejo clínico da tuberculose. E esse ano eu utilizei o filme Volta Landico. Olha, que é fruto desse trabalho. Fruto desse trabalho. E esse filme foi um sucesso. Assim, o dia inteiro só de discussão sobre o filme. O quanto esse filme ainda traz muita reflexão, ainda é muito atual. Você sabe que o nome desse filme fui eu que dei, né? Por conta do Hamilton Lange. Não, nós estávamos numa reunião e aí tinha o diretor, né? Tinha o roteirista, o diretor do geral. E aí, que nome que vai se dar e tal? E me bateu porque o Landico, Volta Landico. Landico é o nome de um personagem, um homem, que abandona o tratamento de tuberculose. Resistente. Resistente. E ele era multiresistente. Isso, e fumante. Boa lembrança. Eu editei o vídeo, está no meu canal. Se alguém estiver ouvindo e quiser ver, é só botar no Google, Volta Landico, que é um nome muito diferente. Espetacular. E o filme denuncia um pouco a prática meio, às vezes, arrogante dos médicos, né? Sim. Porque nesse filme, de propósito, o médico era meio arrogante, sabe, Geraldo? Ele era meio, assim, meio superior. Falava uma linguagem rebuscada, o paciente não entendia. O paciente não entendia, e o médico atendia, depois a enfermeira que ia lá para traduzir o que ele tinha falado, não é isso? Bom, Jorge, infelizmente... Bom, só para não deixar o programa acabar sobre um tema desse sem falar nisso, existe uma estratégia preconizada no mundo inteiro, e o Brasil tem adotado cada um de um jeito na medida das suas possibilidades, que é o TDO, né? Fala 2 minutinhos. Quanto tempo nós temos, Geraldo? 4 minutos. Fala 2 minutos sobre o que é a estratégia do tratamento diretamente observado. O tratamento diretamente observado é aquele que é feito por profissionais de saúde, ou na unidade de saúde, o paciente vai até a unidade de saúde, ou então a unidade de saúde vai até a residência do paciente pelos agentes comunitários de saúde, vê o paciente tomar o medicamento. Porque, assim, alguns podem dizer que tomam, e na realidade não toma.
Então, como garantir? É ver, tomar. Então, é uma estratégia que se adota nessa tentativa de garantir a adesão ao tratamento. A gente sabe que nem todo mundo precisa, basta ser bem orientado, ter um acolhimento muito bom. Aliás, aquele prêmio que nós ganhamos foi por conta disso. Sim. Não era tratamento diretamente observado, era um bom acolhimento, uma boa comunicação. O abandono do nosso serviço, do Curicica, era de 3%, sem fazer TDO. Pois é. 3% então, de abandono. Assim, o TDO é uma estratégia muito boa, é muito estratégico que se tenha, que além de observar, aproxima o paciente da unidade de saúde. Da equipe de saúde. Então, é uma estratégia muito boa que precisa ser feita com qualidade. Agora você tem 1 minuto para dar a sua opinião muito rapidamente. Internação compulsória. O paciente tem uma tuberculose resistente, não quer se tratar. Você é a favor ou contra? Olha, 1 minuto só, infelizmente. Não significa... Você atrasou, se você tivesse chegado mais cedo... Não significa ser a favor ou contra. Existem situações que se indica uma internação. Quando se esgota todos os meios de convencimento, de envolvimento do paciente, comprometimento do paciente, entendeu? E aí a gente pode lançar mão dessa prática, mas que deve passar sempre pela autonomia do paciente e pelo convencimento. Então, para o minuto... Antes de terminar, eu gostaria de agradecer. Estou aqui também representando uma equipe multidisciplinar. Maravilha. Que trabalha lá no ambulatório, que juntos a gente consegue tentar enxergar o paciente como um todo. Isso. Não só a tuberculose que está no paciente. A gente precisa enxergar o paciente que está com tuberculose, que tem inúmeros problemas. Ele não é um tuberculoso, é um paciente que está com a bactéria da tuberculose. Em que, às vezes, a tuberculose é o menor dos seus problemas. Sim. Por isso que ele precisa ser visto na sua integralidade. Tá? E dizer assim, eu sou otimista. E a gente ver que os esforços estão sendo feitos para que a gente consiga eliminar a tuberculose. Sim. Só que para eliminar a tuberculose precisa haver uma conjuntura multissetorial. Não é só da saúde, é da sociedade, é a melhoria da condição de vida. E parece que isso está sendo construído nesse momento. Exato. Vem sendo construído. E agora mais do que nunca. Exatamente. E, Jorge, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Queria te agradecer muitíssimo e você vai voltar aqui porque a gente tem mais história ainda que se encaixa. A tuberculose é um problema que merece muito mais programas. Né? Já fizemos vários e vamos fazer mais. Sim. De repente até trazendo mais gente da sua equipe. Esse aqui foi Jorge Luiz da Rocha, meu colega pneumologista e o responsável pelo ambulatório do Centro de Referência Hélio Fraga da Fiocruz, que é uma referência para tuberculose resistente e micobactérias não tuberculosas. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado você, Alexandre. Muito obrigado também aos ouvintes. Divulguem, por favor, mais do que nunca. Esse programa eu vou pedir mesmo a divulgação. Quanto mais gente puder ouvir as suas palavras, melhor. Um abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço.